No início de 2023, no início desse ano, todas as projeções econômicas eram negativas. Diziam que a inflação ia subir, diziam que o PIB ia baixar, diziam que o desemprego ia crescer, que existia uma instabilidade e etc, etc e tal. E as projeções eram negativas. O Banco Central, no início desse ano, a partir de Campos Neto, seu presidente do Conselho Deliberativo ali do Banco Central, dizia que o crescimento do Brasil não ia crescer a 1%, que o PIB não ia chegar a 1% de crescimento. Eles fizeram a projeção, o Banco Central, que o Brasil ia crescer 0,84%, menos de 1%. Foi, André, foi. E todos os economistas falavam e fizeram aquele alarde tal. Por que eles fizeram isso, Andréia? Porque também eles acreditaram nesses factoides de que a esquerda ia derrubar tudo, a esquerda o comunismo ia ser instalado, ia dividir o seu apartamento se tivesse 70 metros quadrados, que ia confiscar sua poupança, como Collor fez, ia virar aquela situação horrorosa. E todas essas mentiras foram estatuídas, principalmente em 2022, para quê? Para ver se Bolsonaro conseguia as eleições, em que o próprio mercado apoiou Bolsonaro de certa forma. E tudo veio com aquela bomba. E o que aconteceu? Lula implantou o comunismo no Brasil? O que aconteceu? Vamos com dados que são fatos hoje. Vamos lá. Eles fizeram a previsão que haveria estagnação do PIB e que ia cair o PIB no Brasil. Ia para menos de 1%, né, o crescimento do produto interno bruto. O PIB fechou agora em dezembro, com crescimento de 3%. E aí? Cadê o comunista? Cadê o louco do esquerdista que ia acabar com o país? A inflação, André, como é que foi a inflação? A inflação, só para vocês terem um parâmetro, tá? A inflação fechou agora. A inflação tinha fechado em outubro em 3, alguma coisa. E agora, em dezembro, fechou a inflação total do ano. Fechou em 4,7%. Fechou agora. Essa informação é de hoje. Ah, tá. Uai, mas cadê o comunismo louco? E a de Bolsonaro, do ano passado? Quanto foi a inflação do Bolsonaro do ano passado? Aquele que não era comunista, nem esquerdista. Fechou em quase 6%. Lula agora fechou em 4 e pouquinho por cento a inflação. Uai, cadê a inflação de 10% que o povo falou que ia virar? Não virou. Juros. E os juros? Os juros foi impressionante, gente. Os juros é uma coisa impressionante. Os juros com o Bolsonaro chegou a quanto? O de direita, que não era comunista, segundo a cabeça dos bolsonaristas, reitero, chegou a 13,75%. E de Lula agora, fechou quanto agora? Já está fechado os juros. De 13,75% em Bolsonaro, baixou para 11,75%. Baixou para 11,75% os juros. E é tanta situação que, sabe, numa festa do final de ano que foi feita no Palácio da Alvorada, adivinha quem estava lá na festa? Tomando sua Coca-Cola ou sua cerveja, não sei, e comendo a sua picanha de papai Lula. Campos Neto estava lá. Você está entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Deixa eu dizer uma coisa, se você acreditou nesse factoide de comunismo, que o esquerdismo ia acabar com o país, você foi enganado. Se você votou em Bolsonaro e apoia Bolsonaro por causa disso, você foi iludido e enganado. Porque isso aqui que eu estou te mostrando são fatos. É uma realidade. Acabou, André? Acabou não. Acabou não. O descontrole do governo foi mínimo. Lula trouxe estabilidade jurídica e estabilidade institucional. Por isso que hoje tem esses números. Lula é totalmente diferente de Bolsonaro. Bolsonaro causou tanta instabilidade no mercado e tudo mais, que o próprio mercado, de certa forma, enxotou Bolsonaro. Bolsonaro mentia uma semana, criava uma teoria de conspiração, na outra semana ele
ele esquecia que tinha mentido e desmentia ele mesmo e vinha com outra mentira. Isso causava instabilidade jurídica e econômica para o país. E com Lula não tem isso. Quando você vê Lula, ele está mostrando o trabalho dele, ele está trabalhando ou falando de alguma proposta, de alguma situação, ou tentando diálogo e articulação para trazer proposituras que venham responder às necessidades de todos nós brasileiros. O desemprego, o desemprego também é doída. No período de Bolsonaro, o desemprego chegou a quase 14% a taxa de desemprego. Chegou a 13,8% a taxa de desemprego no governo de direita, no governo não comunista. Desemprego assim, ó, arrochou geral. Lula, hoje, conseguiu a menor taxa dos últimos anos de desemprego. Caiu para 7,6% a taxa de desemprego. Aí você fala assim, André, mas por que você está falando da questão da economia? Porque foi nesse ambiente que os bolsonaristas atacaram e atacam Lula até hoje, dizendo que os esquerdistas são comunistas e que querem acabar com tudo e deixar todo mundo pobre, sendo que isso não é verdade. Por isso que eu estou dando dados. E no final do ano é o melhor momento para estabelecer esses dados. Então, compartilhe a live e curta. Então, meu querido, minha querida, as previsões do início do ano, a partir de uma teoria de conspiração de comunismo, esquerdismo, que vai acabar com tudo e vai virar comunista, foi uma grande mentira e um grande engano para enganar e levar a erro a muitos. Não é? E o que eles falam agora? Quais são as previsões agora, de agora? Quais são? Você conta, eu conto? Eu te conto. Governo Lula conseguiu aprovar a taxação dos super ricos nesse país. Governo Lula conseguiu aprovar a reforma tributária que estava há 40 anos para ser aprovada e que nenhum governo de direita conseguiu aprovar. Governo Lula conseguiu abaixar as subvenções, os descontos de tributos para as grandes empresas, para os grandes ricos, trazendo mais receita para o governo, para que ele possa, de fato, de verdade, trazer à realidade o seu projeto de governo que ganhou as eleições em 2022. Conseguiu coisas que Bolsonaro não conseguiu um terço nos 4 anos do seu mandato. Esse só foi o primeiro ano de Lula e ele já conseguiu tudo isso. A partir disso, as projeções para o ano que vem são projeções de crescimento para o país. Inflação menor, mais emprego, mais renda circulando. A Ibovesca, a Bolsa de Valores, bateu 2 recordes só nesse mês de dezembro. Significa mais crédito, mais negócios e mais dinheiro circulando no país. O agronegócio bateu o recorde dos últimos 10 anos, 30 anos, bateu o recorde de exportação, o agronegócio, aquele agronegócio em que Bolsonaro falava que Lula não gostava do agronegócio, que Lula ia acabar com o agronegócio, que Lula ia perseguir os empresários do agronegócio, os grandes latifundiários, os grandes empresários, fazendeiros, que ia perseguir, bateram um recorde dos últimos, sei lá, 5, 10, 15 anos, em negócios de exportação em dólar, mais de 140 bilhões de dólares em negócio. Uai, cadê a mentiraiada da gadaiada? E as igrejas? Como é que estão as igrejas? Está tudo jóia nas igrejas? Lula ia perseguir os cristãos, ia fechar as igrejas, Lula ia fazer, como diz o povo, o diabo a quatro, ia perseguir, prender e etc e tal. Vai prender alguns ainda, viu? Mas não é Lula, não. É a Polícia Federal. Alguns que financiaram e incitaram o golpe do dia 8 de janeiro. Mas, fora isso, Lula implementou aquele programa de ruas visíveis, que é para atender as comunidades, as pessoas em situação de rua,
Quem que Lula chamou para fazer parte? Quase 1 milhão, quase 1 bilhão de reais para esse programa. Quem que chamou? As entidades religiosas. Muitas igrejas em que vai receber valores para fazer esse trabalho que já fazem com maestria, inclusive, as entidades religiosas. Uai, mas Lula não ia fechar as igrejas? A reforma tributária, se você não sabe, eu vou te explicar. A reforma tributária, lá tem a isenção de tributos para os templos religiosos. Aumentou a imunidade tributária dos templos religiosos. Antes tinha uma certa imunidade só em relação ao templo religioso. Com a reforma tributária, essa imunidade tributária, ou seja, os templos religiosos não pagarão tributos, não é só mais no templo religioso. Tudo aquilo que for vinculado à entidade religiosa vai ter imunidade tributária. Ué, mas Lula não ia fechar a igreja, não ia perseguir os cristãos? Fez foi aumentar a liberdade e a imunidade tributária dos templos religiosos. Por exemplo, uma pessoa que vai ser beneficiada com isso, Silas Malafaia. Silas Malafaia tem um templo religioso, tem um CNPJ a partir de um templo religioso. E agora Silas Malafaia abriu uma faculdade. E a faculdade, ele colocou a faculdade vinculada ao templo religioso. Leia-se, a faculdade terá imunidade tributária. Uai, mas não estou entendendo, então? O governo comunista esquerdista que ia fechar igrejas, que ia prender religiosos? Uai, o que que é isso? Eu te explico. Isso foi mentiras e enganos para te manipular. E para que você não votasse no governo de esquerda e fosse manipulado. Já que eles diziam que o governo de esquerda, comunista, ia pegar o seu apartamento, dividir para outra família, ia pegar as igrejas, fechar as igrejas, prender pastores, ia pegar a criancinha, partir no meio, comer, ia obrigar você a comer carne de cachorro. Tudo isso foi propagado, especialmente no ano passado, no período eleitoral. Mas não se engane, ainda hoje é propagado. E isso são instrumentos de manipulação usado para manipulação das pessoas que têm pouco entendimento. E olha que tem umas que se dizem entendedoras e que têm uma capacidade cognitiva muito ampla e mesmo assim acreditam nesses factoides. Mas deixa eu te falar uma coisa, essas pessoas de fato e de verdade, essas, não é que elas acreditam nesses factoides, é que elas têm interesses por detrás desses factoides. Ela tem algum interesse por detrás, como, por exemplo, infelizmente, muitos líderes religiosos que usam do seu púlpito de adoração como um palanquete político da mais baixa estirpe para manipulação das massas, porque por detrás ele está ganhando alguma coisa, alguma vantagem. Entendeu? Só faltou eu desenhar. Eu faço tanto esforço, eu penso tanto, como que eu vou te explicar para você entender? Que eu penso, repenso e falo, eu falo, não, eu vou tirar essa palavra, eu vou colocar aqui, porque a minha preocupação é com você, é para que você entenda. E você que já está aqui, que entende, compartilhe. Não vamos deixar as pessoas serem enganadas e vamos ficar em silêncio. E quando você compartilha, você leva a minha voz até a outras pessoas. Você não gostar de Lula e falar, não, eu não gosto de Lula, por isso tudo bem. Agora você acreditar nessas mentiras, nesses factoides, que são tão ridículos que até parece história da carochinha, aí não dá. Entende? Lula é perfeito, André? Não. Você acha que o Lula é o salvador da pátria? Não, nunca foi e nunca será. Mas Lula tem uma qualidade sine qua non, que o diferencia e o coloca numa posição muito mais elevada em relação a Bolsonaro, que é humanidade. Lula tem humanidade. E isso, para mim, é uma característica que um governante tem que ter. Então, só por isso, eu já falo, digo e volto a dizer: viva a democracia e graças a Deus, Lula é o nosso presidente hoje, viu?
Bom, feitos esses esclarecimentos de cunho econômico, que eu acho que são importantíssimos, principalmente nesse final de ano, comente assim, ó, viva Lula. É isso mesmo, viva Lula. Viu? Muito obrigado, beijo no seu coração, até a próxima.